Olá, esse é o canal Códigos da Bíblia e essa é a parte 2 do estudo sobre a importância de se estudar a Palavra de Deus. E se você gostar desse conteúdo, inscreva-se no canal, dê o seu like, faça comentários para ajudar a incentivar o nosso canal a trazer mais estudos, para nós trazermos mais estudos e nos edificarmos, aprendendo cada vez mais. A gente viu no vídeo 1 que é muito importante o conhecimento da Palavra de Deus, para que Deus olhe, para que Deus se aproxime de nós, para que Deus se mova em nosso favor. Então, esses estudos são importantes, o conhecimento de Deus é importante para aqueles que acreditam, é claro, Então a gente vai iniciar aqui esse pequeno estudo com o texto de Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente percebe que essas pessoas aqui que vão dizer Senhor, Senhor, eram pessoas que praticavam algum tipo de religião. Essas pessoas não estavam no mundo simplesmente. A gente vê que eram pessoas que praticavam e praticavam bem, porque aqui diz que elas expeliam demônios, elas profetizavam em nome de Jesus e diz que faziam muitos sinais, entendeu? Ninguém sai da sua casa, para ir numa igreja com a certeza de que vai ser enganado. Ninguém para um dia, tá lá na mesa do bar, sei lá, no mundão aí, e diz assim, agora eu vou, sei lá, vou entrar numa religião para eu ser enganado. As pessoas sempre acham que elas estão na verdade, estão seguindo a verdade. Elas nunca se questionam. Inclusive, isso é uma crítica que eu faço. Faça perguntas. Se faça perguntas a você mesmo. Faça perguntas a Deus sobre a sua religião, sobre a sua igreja. Se o que você está vivendo é de fato verdade, entendeu? Se você está no caminho certo. Por quê? O que acontece? As pessoas, elas não se perguntam, elas não discordam, elas acham que e tem um mito dentro de igrejas que discordar é proibido. Você é proibido discordar. Quando você discorda, você é atacado, você é expelido dali, entendeu? Já conheci histórias de pessoas que obreiras, Eu conheci uma história de uma obreira que ela era líder de um grupo de jovens e aí ela começou a levar algumas manias estranhas para dentro da igreja. Começou a colocar umas músicas, umas danças estranhas, umas músicas não muito cristãs, para dentro da igreja. E aí foram questionar, algumas pessoas foram questionar o pastor sobre o trabalho dela, que estava sendo um trabalho que não estava sendo edificante para os jovens, e sim estava trazendo ainda coisas do mundo para dentro da igreja. E o que ela disse para o pastor foi o seguinte, quando o pastor chamou ela para conversar sobre o que ela estava fazendo, qual é o tipo de trabalho que ela estava fazendo ali, ela estava dizendo que estava tirando os jovens do mundo e trazendo para dentro da igreja, que o que era que eles preferiam, aqueles que estavam criticando ela, o que é que eles preferiam? Que os jovens ficassem no mundo ou viessem para dentro da igreja? E aí o pastor simplesmente, por falta de conhecimento, de sabedoria, se calou e deixou ela continuar aquele trabalho que de fato não estava edificando, mas estava levando coisas erradas para dentro da igreja. Muitas pessoas acham que
eu não vou me envolver, eu vou porque Deus levou em consideração o tempo da ignorância, né? Como está escrito lá em Atos 17. Essas pessoas acham que Deus não vai julgá-las pelo fato delas não quererem se envolver, né? Muitas pessoas acham que a Bíblia virou um livro de polêmicas, né? Virou um livro de cancelamento, e virou mesmo, né? As pessoas nem querem mais, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais. Quanto menos elas souberem, assim, tem pessoas que são assim: quanto menos eu souber, melhor, que pelo menos eu não vou me envolver em polêmicas, né? Falando do anticristo aqui, segundo Tessalonicenses, diz assim, ó: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse texto aqui é algo embaraçoso para as pessoas que não gostam de ler a Bíblia, que não gostam de estudar. Que o pastor vai me dizer tudo que eu tenho que fazer e eu vou para o céu através do pastor lá, o reverendo, o padre, o bispo, o apóstolo. Então, o que acontece aqui? Por que esse texto é interessante? Porque aqui diz o seguinte, ó, que o aparecimento dele é com todo o poder, sinais. Lembra lá de Mateus 7, 21 a 23, que ele fala: porventura não fizemos muitos milagres, porventura não fizemos sinais, milagres, expelimos demônio. Então a gente percebe aqui nesse texto que ele vem com poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Não acolheram o amor da verdade. O que significa não acolher o amor da verdade? Jesus falou, né? João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essas pessoas que vão ser enganadas pelo anticristo são as pessoas que não querem compromisso, não querem ler a palavra de Deus, não querem conhecer a Deus através da sua palavra, entendeu? Esse é mais um motivo pelo qual você tem que conhecer a palavra de Deus, porque ela é como diz João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que esses daqui que vão ser enganados não conhecem. Então diz assim, ó: porque não conheceram o amor da verdade para serem salvos. Sabe que aquele ditado que diz assim: não há nada muito ruim que não possa piorar, né? Algo assim. Esse texto é um desses textos, porque olha no versículo 11 que diz: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Voltando naquela história lá da moça, da obreira, essas pessoas desse texto aqui são justamente essas pessoas que estão dentro de alguns, não todos, não estou falando todos, estão dentro de muitos templos religiosos, e que estão olhando o erro, mas estão anestesiadas para o erro. E muitas vezes até aplaudem, até concordam com o erro, porque não querem discordar do pastor, não querem discordar da liderança da igreja, porque não pode, porque a cultura das religiões diz que você não pode discordar, porque se você discordar você é uma ovelha
desgarrada, porque você fica questionando, porque você pergunta demais. E então essas pessoas aqui desse texto são justamente essas pessoas. E aqui quando ele diz aqui, pelo contrário, ele diz assim, ó, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sabe, aquele pastor, aquele bispo, aquele, sei lá, líder religioso que fala aquele absurdo que você olha assim e muitas pessoas, né, até dizem, nossa, ele falou mesmo isso, né, o fulano, nossa, porque todo mundo idolatra, né, tudo mais. E aí, mas você concorda com aquilo porque foi ele que falou. Não, eu concordo porque foi o bispo que falou, porque foi o pastor que falou, porque foi o apóstolo que falou, o reverendo ou sei lá o que. Então, essas pessoas são essas pessoas aqui. Então, se você é uma pessoa que não discorda uma vírgula do seu bispo, do seu pastor, do seu reverendo, do seu líder religioso, você é um forte candidato a fazer parte desse grupo aqui de 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Então, tome muito cuidado, conheça a palavra de Deus. Esse é mais um motivo para você conhecer a palavra de Deus. E em Oséias 4:6 diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Em Mateus 22:29, Jesus fala assim, errais não conhecendo as Escrituras, entendeu? E voltando ao que eu disse antes, ninguém quer ser enganado. Todo mundo tá no barquinho de Noé, entendeu? Ninguém quer ser enganado, entendeu? Então, você tem que prestar atenção, você tem que perguntar, você tem que se perguntar, você tem que pedir a Deus direcionamento, sabedoria, porque é muito perigoso seguir homens. E quando a gente fizer o estudo sobre Jeremias 17:5, a gente vai perceber como é que Deus usa homens em favor daqueles que buscam Ele, entendeu? Porque se você acha que o seu pastor, o seu líder religioso, você simplesmente confia nele às cegas, se você acha que você está fazendo certo, com certeza você está indo para o outro lado do paraíso. O paraíso está para lá e você está indo para ali, pro deserto, entendeu? Então o último texto que a gente vai ver para finalizar esse estudo é o texto de 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, conhecer a palavra de Deus é importante, porque o Satanás ele se transforma até mesmo em anjo de luz, entendeu? Ele se transforma em ministro de justiça. Então não basta você confiar num homem. Em Atos 17:11 diz assim, ora, estes da Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui era Paulo e Silas pregando nessa cidadezinha aqui chamada Bereia, esse povoado chamado Bereia. E eles receberam a palavra com toda a avidez, mas eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se de fato aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras. É esse tipo de cristão que falta hoje, entendeu? De questionar aquilo que está sendo dito, aquela ideia que está sendo transmitida, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas só acreditam em tudo mesmo e não pode questionar porque aqueles motivos pelos quais eu já falei anteriormente. Então, pessoal, é isso por hoje.
finalizando esse estudo aqui sobre a importância de estudar a Palavra de Deus. E se você gostou desse estudo, deixe seu like, inscreva-se no canal para que a gente possa fazer mais estudos aqui, entendeu? E você questione, coloque, veja na Palavra de Deus se tem a ver o que eu estou falando. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Até mais, pessoal.